Graça e paz. Continuando aqui a nossa meditação, né, sobre o livro do profeta Jonas. A gente está ainda no primeiro capítulo, né, meditando nos primeiros versículos. A gente pode aprender também, irmãos, que a princípio, né, parecia ruim, né, para Jonas pregar aquela mensagem, né? Ele tomou a direção do seu próprio destino, né? Fugiu do propósito de Deus, da vontade de Deus, e tomou a direção do seu próprio destino. Porque, como eu disse a princípio, parecia ruim para Jonas levar aquela mensagem, né, a Nínive. E a gente vê que as consequências não foram boas, né? As consequências vieram pelo fato de Jonas não ter pregado a mensagem que Deus queria. A mensagem era de Deus, queria para aquele povo. Diz aqui a palavra que veio uma grande tempestade sobre o barco, né? A tempestade veio sobre o barco, né? Arrebentando tudo, ameaçando. Cargas foram atiradas, né? Ali foram tomadas decisões erradas para resolver o problema. A gente vê que Jonas estava no porão deitado, dormia profundamente e precisava de alguém para despertar, né? Porque aquele sono de Jonas estava causando muito mal. Então, mais uma coisa que a gente vê aqui também, irmão, que Jonas desceu, né? Desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Quando você sai do propósito de Deus, você desce, né? Ao invés de prosperar, de progredir espiritualmente, você faz descer, né? Bem, mas a tempestade veio sobre o barco, sobre a embarcação, afetou a embarcação, afetou os marinheiros que estavam ali, sofreram com aquela tempestade. A Bíblia diz que era uma tempestade violenta, né? Que trouxe medo, que trouxe clamor, que trouxe prejuízo financeiro, e o barco ameaçava arrebentar. E ali foi sugerido por um dos marinheiros, pelos marinheiros, que cada um clamasse ao seu Deus. Dá um certo temor na gente, porque a causa disso tudo está acontecendo, né? A causa dessa tempestade está acontecendo era o fato de Jonas não ter pregado a mensagem que Deus tinha ordenado que ele pregasse, né? Era Jonas ter fugido do propósito de Deus. E aí a tempestade veio, né, sobre o barco. Houve muito prejuízo financeiro. E a solução ali foi clamar, né? Cada um clamava ao seu Deus. Exatamente como nós estamos vivendo hoje, né? Hoje também nós estamos numa época assim, que cada um está clamando o seu Deus.
mas que nós sabemos que somente o Deus verdadeiro, o Deus criador do céu, da terra e do mar, é que vai trazer a resposta, né? É que traz a resposta para toda tempestade. É Ele quem acalma as tempestades, né? E a gente aprende também que a solução neste momento, uma das soluções é clamar. Nós temos que clamar por nossas vidas, pedir a Deus proteção a nós, a nossa família, clamar por aqueles que estão sendo atingidos, né, por essa tempestade, clamar pelas autoridades, que Deus dê direção, dê sabedoria, clamar para que Deus venha restabelecer a economia do país que já sofre, né? A solução é clamar. Nós não podemos ficar como Jonas, dormindo profundamente. Irmãos, Jonas era um cristão. Jonas era crente, era um homem que cria no único Deus. Mas Jonas estava no porão, dormindo profundamente. Em meio à tempestade, Jonas estava no porão e ainda dormindo profundamente. Precisava ser despertado. Então, a mesma coisa nós vemos hoje. Nós estamos em meio a uma tempestade, irmão. É um sinal da volta de Jesus, né? Dores de parto, já assim, bem aceleradas, né? Um pouco mais acelerada, como não é o costume a gente ver, né? E a gente vê muitos cristãos dormindo, né? Dormindo. Então eu vejo que Deus está nos despertando, né? Deus está nos despertando, despertando do sono que muitos de nós estamos. Nós precisamos estar nesses tempos agora que são tempos que correm para o final, estar desperto. Não podemos estar embriagados com esta vida, embriagados com as coisas deste mundo. Nós temos que estar lúcidos, bem lúcido mesmo, bem desperto, bem vigilantes com tudo que está acontecendo, né? E se nós saímos da presença do nosso Deus, fugimos da presença do nosso Deus, que nem Jonas fugiu, nós temos que voltar à presença do nosso Deus. Aqueles que saíram da presença de Deus têm que voltar à presença de Deus, porque só com Deus, a presença de Deus no barco, a tempestade ela vai se acalmar. Porque o nosso Deus é aquele Deus que acalma a tempestade, né? Enquanto isso, Jonas dormia no porão, dormia profundamente. Isso mostra que precisava de despertamento, assim como a igreja de hoje precisa de despertamento. É uma situação que precisa de clamar a misericórdia de Deus. O porão significa sujeira. Morrer nessa situação de dormência não é bom, né? Muitos estão sucumbindo numa situação de dormência. Esse é tempo de levantar-se e chamar e clamar pelo nosso Deus. Pôr a nossa vida no altar, diante de Deus. Né? Rever os nossos passos diante de Deus, no caminho de Deus, e ver se realmente está agradando a nosso Deus. É tempo de despertar, né? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que
Assim como aquela tempestade foi acalmada ali naquele barco onde Jonas estava, onde Jonas era o culpado, né, naquela tempestade ter sobrevindo sobre aquele povo, sobre aquele barco, né? Logo depois a gente vai ver em outro estudo que ela vai ser acalmada, né? Para isso vai ser necessário que Jonas tome algumas atitudes. Então assista o próximo vídeo para nós meditarmos nessa parte. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Amém.